Olá, meus irmãos e irmãs, amigo e amiga. Estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, mais uma vez, adentrando ao seu lar, porque você permite, porque você permitiu esse momento tão poderoso. Todo homem e toda mulher que dá valor e que prioriza e expõe a palavra e permite que a sua casa seja um canto de adoração, com certeza esse homem e essa mulher é bem-aventurado. E você faz parte desse grupo dos bem-aventurados, porque você nessa noite está permitindo, priorizando um tempo com a sua família para usufruir da palavra de Deus. Oh, como é gostoso! Sabe, esses dias nós temos tido a oportunidade de superação, sermos flexíveis diante desse tempo que estamos vivendo. E Deus está nos dando a oportunidade de nos movermos de várias formas. A palavra, ela não está presa. A própria Bíblia diz isso, Paulo diz: eu estou preso, porém a palavra, ela não está presa. Se de alguma forma a igreja não pode se relacionar, a igreja não pode estar aberta para o público, mas a palavra de Deus, ela está chegando aos lares, às famílias, devido a essa grande oportunidade que nós temos hoje, pelas lives, de estar levando à sua casa a santa, poderosa palavra de Deus. E eu queria, antes de tudo, orar com você, orar com a sua família. Queria que você reunisse a sua família e participasse desse momento, dessa palavra. Deus gerou no meu espírito uma palavra sobre a fé, uma palavra tão pequena, mas carregada de tanto poder. E eu quero transmitir uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Mas eu quero orar com você hoje. Feche seus olhos onde você está, ore comigo. Se tiver alguém mais com você na sua casa, pegue na mão dessa pessoa, ou abrace, sua família. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por essa pessoa, por essa família. Pai, por cada vida que agora em sua casa, em seu lar, permitiram, Senhor, que essa palavra pudesse chegar à sua casa, por esse meio, Senhor, de comunicação. Espírito Santo, eu quero declarar a paz de Deus nessa casa, a shalom de Deus. Pai, porque aquele que habita no Senhor como esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Esses são dias, ó Deus, desafiadores. São dias, ó Pai, que nós estamos a cada dia crendo e rompendo em fé. Crendo que essa palavra, ela nos sustenta. Crendo, ó Deus, que o Senhor Jesus já nos proporcionou vitória naquela cruz. Quando o Senhor disse está consumado, o Senhor disse assim: o preço já foi pago, está tudo pago. Oh, aleluia! E nossa parte é desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Ei, Deus, eu quero te agradecer porque vamos encerrar um dia e um dia vitorioso. Não foi um dia de luta, não foi um dia de luta. Foi um dia de graça. Foi um dia da sua bondade, da sua fidelidade. Desfrutamos do seu zelo, do seu amor, do seu cuidado, da sua bondade. Oh, aleluia! E cremos que para os dias que virão, já temos suprimento, já temos provisão de Deus, já temos a tua graça, Senhor. Oh, como é bom poder acordar e saber que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Deus, eu quero te louvar por esse tempo que vamos passar aqui. E aonde, Senhor, precisa do teu milagre. O milagre do Senhor vai alcançar essa casa nessa noite. O milagre do Senhor vai alcançar essa família nessa noite. Espírito Santo, que a mão do Senhor possa ir ao encontro, ó Pai, de famílias que precisam do socorro, precisam de uma resposta. Eu quero, em nome de Jesus, unir a minha fé com as centenas de pessoas que estão agora conectados conosco, declarando portas abertas. Como o apóstolo Paulo mesmo um dia disse: uma porta grande e eficaz me abriu. Muitos são adversários, mas o foco do apóstolo era os meus adversários, era na porta que o Senhor havia aberto. Eu quero declarar portas abertas em cada área desta pessoa. O Senhor provendo, o Senhor agindo. Meu Deus, 2020 não será conhecido como ano, meu Deus, o Covid-19 não será conhecido como o ano do milagre, o ano da provisão, o ano do socorro, o ano do livramento, o ano onde os milagres do Senhor foram manifestos em vidas que creram e confiaram no Senhor e na sua palavra.
Muito obrigado, Senhor. Pedimos graça para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Eu acredito que você, como eu, tem estado em Deus esses dias, confiando no Senhor, alinhando a sua fé, crendo na palavra. E esses dias o Senhor vem fruto de um relacionamento, de uma intimidade com Ele. O Senhor vem ministrando algumas coisas no meu espírito e eu queria compartilhar com você. Eu queria falar um pouco sobre a fé. A fé é uma palavra tão pequena, formada por uma consoante e uma vogal. Porém, quando usamos e praticamos a fé, aleluia, ela carrega consigo um poder sobrenatural. A fé não é algo que a gente coloca na vitrine para expor, mas a fé é algo que nós praticamos. Precisamos entender o princípio da fé. A fé, inclusive, faz parte da doutrina de Cristo. Escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 1 diz assim. Leia comigo, abra sua Bíblia, se você tiver. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Percebe que aqui tem fé em Deus? Fé em Deus faz parte da doutrina de Cristo. São doutrinas que, como cristãos, nós precisamos aprender. E no meio delas ele diz fé em Deus. Mas o que é a fé? O que é a fé mesmo? A Bíblia diz que a fé é a firme certeza, é a convicção, oh aleluia, de coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus capítulo 11 vai dizer isso, né? Então a fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos que ele oferece gratuitamente no Evangelho. Oh, aleluia! Olha que coisa linda. A fé é a forma estabelecida por Deus para o homem lhe obedecer. Deus estipulou a fé, uma maneira, um veículo. A fé é a mão de Deus que puxa de Deus o milagre que nós precisamos. A fé, na verdade, é um estilo de vida que todo cristão precisa ter. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé não é será, fé é certeza. E quando nós temos essa certeza no nosso coração, a nossa vida flui. Então fé é convicção do que Deus fala. O que Deus fala? Onde está a fala de Deus? Onde nós descobrimos a vontade de Deus? Será que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável? Como que eu vou descobrir essa vontade? Através da palavra. Por isso que não dá para separar a vida com Deus da palavra. Porque tudo que Deus pensa, tudo que Deus deseja para nós como filho, todas as promessas da nova aliança estão escritas na palavra. E se eu não tiver acesso a essas promessas, e se eu ficar leigo ou aquém ou além das promessas de Deus e daquilo que Cristo fez, eu não vou poder usufruir disso. A fé é um mecanismo, é a pá mecânica. A fé é a mão que puxa. A fé é a mão de Deus que pega. Oh, aleluia. E a fé, ela é convicção. A fé não é sentimento. A fé é convicção. Eu não sinto fé, eu tenho convicção de fé. Eu creio. E porque creio, eu confesso. E porque eu confesso, eu usufruo daquilo que eu creio. Então fé é convicção do que Deus fala. Fé é certeza. Olha só, fé é certeza. É convicção com base no que ouviu relacionado às promessas de Deus. Então eu ouvi pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem. A fé chega em mim por causa da palavra. Agora quando essa fé chega, ela começa a mudar a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que a salvação ela é um dom de Deus. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é um dom. E Deus nos deu uma fé, uma medida de fé. Toda pessoa que vem a Jesus, ele recebe uma medida de fé. Agora, no tempo da nossa caminhada com Deus, nós vamos desenvolvendo a nossa fé. Agora, sabe de uma coisa? Judas, no verso único, ele vai dizer uma coisa que precisamos até no nosso espírito. Ele diz, olha, quando eu empenhava escrever-vos com diligência, senti-me a necessidade. Eu ia falar sobre salvação, ele estava dizendo. Mas eu tive uma necessidade de vos escrever a respeito da fé
que uma vez por toda foi dado aos santos. Eu senti a necessidade de dizer para vocês batalharem pela fé. Nós não podemos perder a fé. Por que essa palavra nesses dias? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos entender que a fé é um mecanismo que Deus usa para que nós possamos alcançar o que Ele já fez por nós. Oh, aleluia! Então, quando eu tenho esse entendimento da fé, a minha vida começa a fluir. Eu começo a caminhar, eu começo a andar, eu começo a fluir. As coisas começam a acontecer naturalmente na minha vida por causa da fé. Eu creio no coração e eu começo a confessar aquilo que eu já tenho convicção dentro de mim. Isso é fé, convicção. Fé não tem dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode? Não, deixa eu te falar. Deus vai fazer. Deus já fez. O que acontece é que nós precisamos sair do mundo da dúvida ou do sentimentalismo, muitas vezes, e crer, e confiar, e confessar a palavra. Porque quando eu confesso a palavra, aquilo que está no meu espírito como convicção, dentro de mim, vai sair para fora e vai se materializar. Deus vai fazer porque eu creio e porque eu estou confessando. É simples assim. Agora, sabe que fé é um estilo de vida, é um modo de vida que Deus estabeleceu para os seus filhos? Romanos 1,17, a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Eu gosto disso aqui, porque se a Bíblia está dizendo, meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, então Deus está dizendo o seguinte, olha, o que liga você comigo é a fé, e tudo é por meio da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 11. A Bíblia vai dizer assim para nós, olha, mas... oh, aleluia. Capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-me. Sem fé é impossível me agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aqui não está especificando o bispo, aqui não está dizendo o pastor, aqui não está dizendo a irmã de oração, aqui está dizendo aquele que se aproxima de Deus. É necessário que ele creia que Deus é galardoador daqueles que o busca. Que coisa linda! Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Necessário é o quê? É fundamental. Toda pessoa que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Primeira coisa, que Ele existe. Oh, aleluia! Há uma unção, há uma graça aqui hoje. Você precisa crer em Deus. Eu acredito que o estado do incrédulo, ou da pessoa que não crê em Deus, é pior do que o inimigo. Porque a Bíblia diz que o inimigo crê que estremece. E uma pessoa que diz que não crê em Deus está numa situação pior do que ele. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Primeira coisa, crer. Segundo, que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando eu vou a Deus e eu tenho essas duas convicções na minha vida, creio que Ele existe. Oh, aleluia. Não é o cenário, não é esses dias que vai ditar a regra, não. Eu creio que Deus existe. Você tem que se definir. Você não pode ser guiado pelo momento, pela circunstância, pela situação que você está vivendo, pelo cenário mundial, pelo cenário nacional. Não, ei, volta para a palavra. Deus existe. Opa, confesse isso para você. Sabe que de vez em quando a gente tem que pregar para a gente mesmo? Você tem que olhar para você no espelho e dizer, ei, Deus existe. Adilson, Deus existe. E além dele existir, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Ele vai recompensar você porque crê nele. Oh, aleluia! Nenhuma pessoa que se aproxima de Deus vai ser envergonhado. A Bíblia diz que ninguém é frustrado quando busca o Senhor. Sempre haverá uma resposta. Então eu preciso entender essas coisas, eu preciso me aprofundar nesse entendimento, eu preciso ir além com minha vida com Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, Deus vai dizer, o meu justo viverá pela fé. Oh, aleluia. Viver pela fé, deixa eu te falar, não é aquele entendimento que a gente tinha antigamente. Fulano vive pela fé. A gente achava que viver pela fé era viver uma vida miserável. Viver pela fé era viver uma vida de escassez. Não. Viver pela fé é viver uma vida de milagre. Oh, aleluia! É viver uma vida de resposta. É viver uma vida de graça. É viver uma vida onde você vê a mão de Deus agindo em áreas da sua vida que você fala, meu Deus, só sua mão pode fazer isso. Eu não sei se você tem experiência com Deus desse jeito, mas eu tenho vivido isso todos os dias. Eu tenho visto Deus atender situações que eu nem mesmo tenho orado.
Tenho pensado em coisas para a minha vida, para a igreja, para as ovelhas que eu pastoreio. E aí eu penso naquilo, eu oro, ou muitas vezes nem oro, e de repente eu começo a ouvir, fulano, está acontecendo isso, Deus fez aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque quando você busca intimidade com Deus, a Bíblia diz que Ele sonda. Ele sonda as nossas intenções. Ele conhece o que está dentro de você. Sabe? Você pode até fazer de conta para A, B, C. Mas para Deus você nunca vai fazer de conta. Ele te conhece. E não tem dificuldade de expressar quem você é para Deus. Não tem dificuldade de dizer como discípulo, Senhor, ajuda a gente a crer. Ajuda a gente a crer. Tem momentos que parece que a sua fé vai esgotar. Por isso que Paulo vai dizer, lute pela fé. Judas, lute pela fé. Está lá claro. Batalhe pela fé que uma vez por todas foi dada a vocês. Quem pagou o preço da fé foi Cristo. Agora nós precisamos envolver essa fé. Hebreus, a Bíblia vai dizer em Hebreus assim, olha, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Hebreus 12, 2. Como é que a gente não desvia da fé? Olhando para Cristo. Se você deixar de olhar para Cristo, você vai perder o propósito. Talvez um dos exemplos que mais ilustra bem isso é a vida de Pedro. Quando Pedro e os discípulos do barco, que estava havendo uma tempestade, que eles olham para Jesus. Jesus de longe vinha sobre eles, andando sobre o mar. E Pedro vem e eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu. Sabe que o medo tira você da visão perfeita? O medo faz você perder a fé. O medo faz você achar que as coisas não vão dar certo. Talvez você já está contabilizando perdas. Talvez eu estou falando com alguém que está pensando, vou fechar minha empresa. Talvez eu estou falando com alguém que está pensando como é que eu vou pagar os funcionários daqui tal dia. Talvez você hoje ficou pensando, preocupado, como é que eu vou realizar isso? E eu quero dizer para você, Deus está falando agora. Ei, confia, eu sou o Deus que vou prover todas as suas necessidades. Quando eles dizem é um fantasma, a gente diz, não, eu não sou fantasma. O medo está fazendo vocês perder a visão perfeita da minha glória, da minha essência. Eles andavam com Jesus, mas chegou a achar que Jesus era um fantasma. Por que será? Porque o medo faz você perder convicções. O medo faz você sair do foco, do propósito. Você entrega os pontos antes da hora. Você desiste. E Jesus chama a atenção. Jesus diz, ei, sai da zona do medo e entra para a zona da fé, cara. E aí Pedro recebe aquela palavra. E Pedro então olha para Jesus. Se é tu, mestre, manda que eu vá. Jesus, pode vir, Pedro. Ei, deixa eu te falar, quando você crê, a sua fé está em cima, você faz coisa que nem você acredita que pode fazer. Há uma capacidade extraordinária através da fé que você vai fluindo em áreas, você vai rompendo, você vai vencendo barreiras, você vai conquistando, você vai agindo, as coisas vão acontecendo porque a fé, ela vai na frente, ela é a mão de Deus que vai tirando impedimento, vai trazendo resposta. Pedro disse, és tu, manda que eu vá. E Jesus vem e Pedro começa a andar. E durante aquele percurso, eu não sei a distância, mas Pedro caminha e de repente a Bíblia diz que Pedro, ele olha para as águas e ele percebe que ele está andando sobre as águas. E aquele vento que bate nas suas pernas. E Pedro deixa de olhar para Jesus, ele olha para aquelas águas. E quando ele olha para aquelas águas, ele começa a afundar. E então ele diz, mestre, me socorre. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos, pega Pedro. O que me chama a atenção é que você pode até ter momentos difíceis. O que você não pode é sair de perto de Jesus. Porque no tempo mais difícil da sua vida, se você estiver perto de Jesus, quando você clamar, mestre, me ajuda, eu vou sucumbir, as coisas não estão indo bem, Ele vai sustentar você pela sua mão. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Aleluia! A fé é o mecanismo que nos traz resposta de Deus. A fé nos coloca no nível da vontade do Pai. A fé nos nivela ao propósito. A fé nos condiciona a tocar em áreas que no natural nós não tocamos. É por isso que é preciso fé. Hoje eu estava pensando, orando e meditando sobre Abraão. Quando Abraão, Deus diz a Abraão, eu quero que você me dê seu único filho. E Abraão pega Isaac e vai para o monte que Deus havia de mostrar. E quando chega naquele lugar, ele deixa os moços e diz, olha, fique aí,
porque eu, rapaz, vamos lá adorar, e havendo adorado, voltaremos. Ele não diz voltarei, diz voltaremos, porque ele estava vindo levar, mas dentro de Abraão já tinha uma certeza, mesmo que eu tenha que sacrificar Isaac, Deus vai me devolver ele, mas eu não volto para casa sem meu Isaac, porque ele disse para aquele rapaz, nós iremos, isso é fé. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. E quando ele vai subindo com Abraão, com Isaac, Isaac olha para ele e diz, pai, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho um cutelo, nós temos a lenha, nós temos o fogo, e cadê o cordeiro, pai? E Abraão olha para Isaac e diz, Isaac, Deus proverá para você o cordeiro. O que Abraão estava dizendo não é, meu filho, você é o sacrifício, mas Deus vai prover um milagre. Abraão já tinha dentro dele convicção que Deus ia fazer algo. E acontece que quando ele está lá em cima, e que ele vai sacrificar Isaac, Deus diz, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus e que tu me amas mais do que teu filho. Quando Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro preso com um chifre, oh aleluia, eu posso imaginar Isaac olhando para o lado dizendo, pai, o cordeiro, pai, é isso que eu quero dizer para você, ei, não baixe a guarda, não desista, creia, haverá um cordeiro de Deus, providenciado por ele, para aqueles que creem na sua palavra, e para aqueles que confiam nele de todo o coração, oh aleluia. O que a Bíblia diz? Se você crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Souzo de Deus acontece. O que é o souzo? É o pacote completo da obra de Cristo na cruz. Quando você crê no coração e que você começa a confessar, foi o que Abraão fez. Quando Abraão precisou, ele falou da fé. O que estava dentro, ele soltou. Ele disse para os rapazes, fiquem aí, porque nós vamos adorar e voltaremos. Ele liberou a palavra. No mundo espiritual que você fala sobre a fé, tem peso. Por isso, deixa eu falar uma coisa. Cuidado com o que você está falando. Ah, bispo, mas está difícil, sabe? As coisas não estão fáceis. Sim, a fé não ignora a situação, só que a fé não é guiada pela situação. A diferença da fé, de um homem que anda em fé, é que ele sabe que tem um cenário acontecendo. Ele não ignora o fato, mas quando ele olha para Cristo, ele sabe, Deus vai prover. Haverá um milagre, haverá uma provisão, porque eu creio e eu começo a confessar. Quando Abraão disse, Isaac, Deus vai prover o cordeiro, ele liberou, ele falou o que ele cria. E sabe o que acontece? Quando ele disse aquilo, automaticamente Deus já colocou o cordeiro lá em cima. Quando Abraão chegou lá, ele não percebeu, mas o cordeiro já estava lá, o milagre já estava lá. Ei, deixa eu dizer, quando você confessa, o milagre já existe, não vai acontecer. Deus não vai fazer, Deus já fez. Sabe, é uma convicção no meu espírito que Deus vai fazer milagre aqui nessa noite. Tem casas que estão sendo tocadas pelo Espírito. Há pessoas que estão me ouvindo agora que estão chorando. Eu não contei minhas lágrimas aqui agora, porque a unção de Deus está me tomando aqui para cura nessa noite, para provisão financeira. Oh, aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai faltar. Hoje eu recebi um áudio de um amigo. Ele falou, bispo, estou numa situação assim, assim, assim. Mas eu creio, eu mandei um áudio hoje, e ele falou, eu creio nessa sua palavra. Eu disse para ele, filho, vai acontecer um milagre na sua vida. Oh, aleluia! Mas deixa eu continuar sobre isso que eu estou ministrando. Deus tem um estilo de vida para que seus filhos possam andar, que é pela fé. Quando somos superficiais com relação a Deus e a palavra dele, deixamos de usufruir da vida plena de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, não seja superficial com Deus, vá profundo. Sabe, há pessoas que mesmo com todo esse cenário, elas ainda conseguem ser rasas. Elas ainda conseguem viver uma vida longe, afastada de Deus. Não permita isso. É tudo que o inimigo mais quer, é tirar você do foco da presença. Tudo que o inimigo mais quer é distrair você. É tirar você do plano, do propósito que Deus está querendo fazer na sua vida. Oh, aleluia! Não seja superficial, vá além, vá profundo. Se relaciona com essa palavra, desfrute. Pega a Bíblia, começa a descobrir, pega a nova aliança. Começa a ler as cartas do apóstolo Paulo. Eu estou dando um conselho aqui. Vai para Efésios, vai para Colossenses, vai para Filipenses, vai para Tessalonicenses. Comece a estudar essas epístolas, são pequenininhas. E começa a descobrir quem você é em Cristo. E começa a fazer orações alinhadas com essa palavra. E eu te garanto que muita coisa vai acontecer na sua vida. Muita coisa vai acontecer na sua casa. Muita coisa vai acontecer no meio onde você está. Pessoas vão ser alcançadas pela fé que você tem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não basta somente crer em Deus. Precisamos estar familiarizados com as suas promessas relacionadas em sua palavra. Preciso crer,
mas eu preciso saber o que Deus pensa. Eu preciso saber o que Deus tem para mim, para que eu possa viver, para que eu possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim. Oh, aleluia! Você precisa entender essas coisas. Sabe, na área que você não crê, dúvida prevalece. Aonde há dúvida, a fé não opera. Na área que você não crê, dúvidas começam a prevalecer. Por isso você tem que olhar para a palavra e ver a ação de Deus em cada área. Hoje, por exemplo, estava estudando a palavra e vendo a forma como Deus se movia na vida dos reis de Israel, dos reis de Judá. A maneira como Deus se movia, livramentos, milagres, guerras que eles olhavam e diziam, isso aqui não tem jeito. Mas Deus falava, fique quieto e vocês vão ver o livramento. E o livramento acontecia, Deus se movia. Coisas lindas o Senhor fazia por causa da fé. Então onde há dúvida, a fé não opera. Se você quer que a sua fé opere, tire a dúvida, tire o será, tire a incerteza, tire o pensamento, não posso, não consigo. Não, deixa eu te falar, você pode muito mais do que você imagina. O crente que não crê, ou o crente que não cresce em fé, não tem ousadia para se mover e se posicionar como auxílio deste mundo. O crente que não crê em fé nunca está seguro de que suas orações já foram ouvidas e atendidas. Ficam sempre pedindo orações, repetindo orações pelas mesmas coisas. Quando você crê, você ora uma vez só. E depois você começa a regar com ações de graça. Pai, eu creio no meu milagre. Eu já não vou nem mais pedir isso, eu já te pedi. E agora, Pai, eu só vou te agradecer. Obrigado, Senhor, porque aquele suprimento chegou. Obrigado, Senhor, porque aquela porta abriu. Obrigado, Senhor, porque eu já estou curado. Mesmo que não materializou no corpo a cura, mas dentro de você já existe convicção. Eu estou curado. Sabe o que acontece? Daqui a pouco você recebe o diagnóstico. Não tem câncer, não tem gripe, não tem enfermidade A, B, C, D. Não. O que aconteceu? Milagre. Mas o milagre não aconteceu do dia para a noite. Ele já estava dentro do seu espírito. Você só liberou pela fé aquilo que você já tinha como convicção de vida. Oh, como isso é poderoso. Aleluia. Sabe, um dia Jesus disse para os discípulos em Marcos 11, 22. Jesus respondeu para eles, tenham fé em Deus. No original, Jesus estava dizendo para eles, tenha fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é a fé que fala. É por isso Jesus, quando ele chega para a figueira, ele diz, nunca mais sai fruto de ti. Ele falou e foi embora. No dia seguinte, estou contando a história de Marcos capítulo 11. No dia seguinte, quando Jesus chega que eles chegam à figueira, os discípulos veem a figueira seca e eles vão contar para Jesus, mestre, a figueira está seca. E Jesus fala, não estou entendendo, por que vocês estão admirando disso? Comigo, no reino do meu pai é assim, a fé do meu pai é assim. Ele crê e fala. Aí eu estive pensando esses dias em Gênesis. A Bíblia diz assim, e disse Deus, haja. Tudo que Deus falava, haja, acontecia. Por quê? Porque já era convicção dentro dele. Por isso que nossa fé precisa ser a fé do tipo de Deus. A fé que você crê, não há dúvida. Enquanto não tiver certeza dentro de você, não libere nada. Mas quando aquilo estiver concreto dentro de você, comece a falar. Porque aquilo que você falar pela fé, você vai viver. Pode ter certeza. Deus não falha. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Romanos capítulo 4, verso 17, se você quiser ler comigo, fique à vontade. Diz a Bíblia assim, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele em quem ele creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, oh aleluia, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele está falando de Deus. Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são no mundo natural, como se ela já existisse. É isso mesmo. Quando Deus diz assim, haja luz, luz já tinha dentro de Deus. Quando ele diz, haja luz, o que estava dentro dele saiu para fora. É essa mesma fé que Jesus disse para os discípulos. Tenha a fé do tipo de Deus. Ele estava dizendo, tenha a fé daquilo que você crê com convicção dentro de você e libera para fora. Sabe que muita coisa a partir de hoje vai mudar na sua vida, porque você vai começar a colocar essa palavra em prática. Amanhã, quando você acordar, que você sair,
Você vê aquele monte de pessoa com máscara, inclusive você com a sua. Mas você olhar para tudo aquilo e dizer, eu confesso um Brasil melhor. Eu confesso essa doença saindo. Eu confesso pessoas saindo do leito. Eu confesso essa enfermidade saindo do nosso país. É isso que você vai fazer. Porque dentro de você já está convicto. Não há dúvida a respeito daquilo que você crê em Deus. Você precisa liberar a palavra com autoridade. Jesus falou à figueira com autoridade. Ele olha para a figueira. Olha o verso 12 do capítulo 11 de Marcos. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Verso 13 do capítulo 11 de Marcos. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum figo ou algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Verso 14. Então Jesus disse. Oh, eu gosto disso aqui. Jesus disse. Gênesis 1:3. E Deus disse. Escute. E Deus disse. Agora vai dizer. E Jesus disse. Ah, meu irmão. Você pegou? Aquilo que está dentro de você, você precisa dizer. O que Jesus disse? Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Imagina a cena, os discípulos olhando para Jesus, conversando com uma árvore. Parece coisa de louco. É por isso que a fé, ela é irracional algumas vezes. Você precisa fugir da lógica humana, porque a lógica humana está dizendo isso, mas você está crendo no seu espírito. E você está indo contra tudo e todos. O cenário é esse, a palavra do homem é aquela, mas a palavra de Deus é essa. Eu vou crer nessa palavra. E aí olha o verso 20, o que está dizendo? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse, mestre, vê, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Meu Deus. É essa a fé que nós temos que ter. A fé é convicta, porque a fé não é emoção. A Bíblia diz isso, olha só, 2 Coríntios 4:13. A fé não tem relação com os nossos sentimentos. A fé tem relação com o que nós falamos. Cri, por isso falei. Não está dizendo assim, senti, por isso falei. Está dizendo, cri, por isso falei. Não dependa do seu sentimento para usar a fé. Independente do que você está sentindo, confesse aquilo que a palavra diz. Ah, eu estou sentindo isso, mas eu creio aqui, eu vou confessar a palavra. E aquilo que você confessar, você vai ter. Porque nós temos o mesmo espírito de fé que Deus tinha. A fé que fala. A sua fé precisa confessar. A sua fé precisa falar alguma coisa. Convicção não tem nada a ver com emoção. Convicção é certeza, com base em uma informação. Qual a informação? A revelação da palavra. Com base nessa palavra, você tem certeza do que Deus faz, do que Deus pode e do que Deus vai fazer. Oh, aleluia. Para orar, é necessário fé e não sentimento. Esse é o motivo do fracasso de muitas pessoas, pois relaciona a oração a sentimento e não a fé. Estou sentindo de orar, não estou sentindo de orar. Deixa eu te falar, sentindo ou não sentindo, você precisa entender que faz parte da sua vida orar com fé. Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Quem disse isso? Jesus. Ele não diz algumas coisas vão ser possível. Talvez eu vou fazer. Não. Tudo é possível ao que crê. O que está diante de você nesse dia? Jesus chega a dizer em Marcos capítulo 11, verso 23, 24. Ele vai dizer, olha, se vocês disserem com fé, no coração, sem duvidar, e falar aquela montanha, ergue-te daqui e vai para o mar. E no coração não duvidar, mas crer que se fará. Como disse, assim será. Deixa eu te falar, há um poder extraordinário associado ao teu espírito e à tua fala. O que está dentro de você, se estiver conveniente com o que você fala, pode ter certeza, ninguém vai parar você. Eu quero dizer que hoje, pela fé, nós vamos fazer uma oração chamando a existência coisas que está dentro de você. Pense comigo agora. Parece uma coisa de louco que eu vou falar. Tudo que as pessoas mais querem nesses dias é o quê? Que não falte nada para ela. Mas sabe qual tem sido a minha oração, minha confissão? Pai, além do nada faltando, eu quero ser surpreendido pelo teu poder. Eu quero, Pai, viver coisas extraordinárias nesse tempo.
para que o mundo saiba que tu és Deus. Eu não quero apenas o suprimento, não, eu quero mais. Eu quero que o Senhor realize coisas grandes na vida das pessoas. Eu quero que o Senhor demonstre o seu poder, porque o Senhor pode. Sempre em tempos difíceis, Deus se revelou um Deus grande. Quando Josafá está diante de um rei, Senaqueribe, e que ele não tem exército para afrontar, ele vai para o templo orar. E Deus fala para ele, ficar parado e vede o livramento que o Senhor vai te dar. E a Bíblia diz que naquele dia Deus operou um grande livramento, sem força humana. Quando Josué vai para Jericó e as muralhas eram intransponíveis, a Bíblia diz, Josué, rodeia a cidade 7 dias. Durante cada dia rodeia uma vez e volta. E no 7º dia rodeia 7 vezes. E quando terminar de rodear, você vai tocar a trombeta e o povo vai gritar. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que as muralhas ruíram. Oh, aleluia. Deus é um Deus que opera milagre. Quando Elias é arrebatado para o céu e Eliseu está na terra. E Elias tinha passado o rio Jordão com Eliseu. E quando Elias é chamado para o céu, Eliseu está só, com a capa de Elias. E ele diz, meu pai, carro de Israel com seus cavaleiros. E ele solta aquela capa no mar, no rio Jordão. A Bíblia diz que o rio Jordão se abre e Eliseu volta caminhando sobre aquele lugar. Todo homem e toda mulher que usa a fé como princípio, como propósito, como estilo de vida, porque o meu justo viverá da fé, ninguém para esse homem. Eu quero dizer para você que não será esse tempo que vai parar a obra de Deus na sua vida. Talvez você está dizendo, por que eu nasci nesse tempo? Tem pessoas que dizem, bem-aventurado aqueles que morreram antes desse ano. Não. Eu e você somos as pessoas certas para esse tempo. Eu e você somos a pessoa certa para essa geração. Deus nos colocou nesse mundo para confessar aquilo que ninguém crê. Para declarar palavras que vai tocar pessoas. E eu quero te falar algo nesta noite. Algo vai acontecer. Aonde você estiver agora, eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oh, aleluia. Oh, Espírito da fé. Oh, sim. Meu Deus, está acontecendo algo agora. Abra a tua boca aí onde você está na sua casa e começa a chamar a existência. Chama a existência aquilo que você crê agora. Começa a trazer para fora. O que está dentro do seu espírito? Não tem vergonha não. Não tem vergonha de quem está à sua direita, à sua esquerda. Não faça, obedeça. Comece a confessar. Eu confesso provisão de Deus em cada família. Eu confesso portas abertas. Eu confesso, Senhor, socorro, livramento, cura. Oh, aleluia, eu confesso que o Senhor vai nos surpreender com sua glória. Oh, nós chamamos a existência, a tua ação. Milagres chegando, Senhor. Oh, aleluia, leitos de hospitais sendo esvaziados. Meu Deus, meu Pai, aqueles que trouxeram notícias do caos, vão ter que noticiar que houve curas. Que está acontecendo, Senhor, um processo de cura na nação. Pessoas estão levantando seus leitos. Oh, aleluia, nós confessamos nessa noite cura, milagre, provisão do céu. Espírito de vida, o poder de Deus que emana do nosso interior. Estão fluindo, aleluia, aonde há enfermidade nessa noite, nós liberamos cura, creia. Há pessoas em casa que vão se levantar do leito, há pessoas que até o sintoma que estão sentindo, amanhã não vão sentir mais, porque o poder de Deus, a glória de Deus, essa palavra da fé está operando milagre. Oh, aleluia, o desemprego, Deus vai chamar a existência. Chame agora pela fé o milagre, o emprego chegando, a graça de Deus fluindo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, nós oramos com fé por famílias. Nós unimos a nossa fé. Cremos no poder do Senhor. E nós chamamos a existência, Pai, o milagre, a palavra, a direção, o poder e tudo aquilo que tem disponível para nós. Nós chamamos a existência porque cremos, Senhor. Jesus, muito obrigado pelo seu milagre. Muito obrigado pelas manifestações que o Senhor está trazendo aqui agora. Revelação. Oh, Pai, lares sendo tocado pelo poder do teu Espírito. Essa mãe
esse pai, essa esposa, esse esposo, esse filho. Sim, Deus, pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas de outro estado, aonde estiver agora, a tua mão do Deus onipresente, do Deus onipotente, do Deus onisciente, chegando em lares, em famílias agora. Sim, Deus, operando milagre. Pessoas vão testemunhar a cura, vão testemunhar milagres nessa noite, vão testemunhar que a sua mão alcançou as suas vidas nessa noite. Sim, pessoas vão ser tocadas pelo teu Espírito. Oh, aleluia! Vida sendo tocada por tua palavra agora. Essa palavra da fé que muda, que direciona, que restaura. Oh, Deus, nós somos gratos a Ti por esse tempo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Creia. E nesta hora ele comigo assim, Senhor Jesus. Eu confesso, pela fé, tudo aquilo que está disponível para mim, para a minha vida, para o meu lar e para a minha família. Nós vamos viver dias extraordinários, surpreendidos pelo seu poder. Nós seremos impactados pela manifestação da sua glória em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Da minha boca, o inimigo não vai ouvir murmuração. Da minha boca, o inimigo não vai ouvir dúvida. Porque dentro de mim, eu tenho convicção. E a fé que eu tenho é a fé do tipo de Deus. A fé que chama a existência as coisas que não são como se já existissem. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Espero que de alguma forma essa palavra tenha tocado no seu coração. Tempos de comunhão com Deus gera revelação. Todo homem, toda mulher que deseja viver o sobrenatural precisa entender que tudo tem um preço. A salvação foi de graça, mas vida com Deus tem um preço. O preço da renúncia, o preço da entrega. Eu sou fruto daquilo que eu priorizo. O que você tem priorizado nesses dias? Sabe, priorize mais Deus. Priorize mais a presença dele. Priorize mais a oração. Ah, pastor, mas eu tenho empresa, eu trabalho, eu corro daqui, eu corro dali, eu não tenho tempo. Tem. Sabe? Lá no seu escritório, trabalhando. Ore. Ore em espírito. Fale com o Senhor. Tenha sua mente conectada com os céus. Deus vai fazer você ver coisas que no natural você não está conseguindo ver. Deus vai fazer você perceber coisas no seu espírito que no natural você não percebe. E sabe, muitas vezes não adianta nem você falar para as pessoas, porque elas não têm o mesmo espírito de fé que você tem. E elas não vão entender como esse cara é louco, essa mulher é louca, como ele está dizendo isso, nós estamos vendo isso, não deixe de falar. Você está no nível certo, você está na fé. Tenha paciência com quem não chegou no seu nível. Ore por elas para que a fé, que elas alcancem esse nível de fé para crer contra a esperança, crer contra o cenário. Abraão creu que Deus vivifica os mortos. Mesmo que morra, Deus traz vida. E Ele chama a existência as coisas que não são, como se já existissem. Quero agradecer a Deus por você, por nos permitir por esses minutos estar em sua casa, em seu lar, tocando você e sua família. Se Deus permitir, quinta-feira nós teremos outra live. Nosso pastor Cassiano vai estar ministrando uma palavra do céu, lá de Iguatu, ao seu coração. Sábado, nosso pastor Edmilson, pastor Lucinha também vão estar transmitindo uma palavra. Domingo pela manhã, culto ao vivo, direto da igreja. Seja conosco, envolva nesse projeto, seja um mantenedor dessa obra, seja alguém que se envolva de alguma forma, abençoe. Existem várias formas de você abençoar uma obra, orando por ela, contribuindo com essa obra, nos ajudando. Deus é testemunho, quem está perto de nós sabe do incansável trabalho que nós temos tido esses dias, de tocar pessoas, de ajudar pessoas. Esse é o propósito da CEF. A plataforma CEF é uma plataforma que tem como lema: vidas vale mais do que coisas. Isso não é uma frase de efeito forte. Isso na verdade é a nossa realidade. Nós priorizamos pessoas. Pessoas que nos procuram. Nós fazemos de tudo para que possamos alcançá-las e abençoá-las. Por isso abençoe essa obra. Como? Através da sua oferta, através do seu dízimo. Entre em contato, procure saber. Tem pessoas que cuidam dessa área, que nós vamos passar informação para que você possa, de alguma forma, estar abençoando a obra de Deus. Se você precisa ser ajudado, se você precisa de uma palavra, você quer uma oração, você quer alguém que te escute. Deixa eu te falar, todos os dias nós temos pastores da igreja. Hoje, por exemplo, nós tivemos lá o nosso
Ministro Socorro, Lindomar, passou o dia lá até às 5 horas ali na igreja. Amanhã nós vamos ter outro Ministro Socorro atendendo a igreja. E cada dia tem alguém servindo até às 5 da tarde. Vá lá na igreja, recebe oração. Você quer ser tocado de alguma forma, quer ser ouvido, quer alguém que ore por você. Estamos à sua disposição. Que Deus abençoe. Nosso endereço está bem no rodapézinho aí, você pode olhar aí. Né? Se tiver dificuldade, eu vou falar para você. QN 308, conjunto 4, lotes 1 e 2, Samambaia Sul, próximo ao Conselho Tutelar da Samambaia Sul. Está lá a nossa igreja, Comunidade Evangélica, Renascidos na Fé. Vai lá e seja tocado por essa palavra, homens de Deus, mulheres de Deus, que vão de alguma forma abençoar você através dessa palavra. Um abraço, muito obrigado por você estar conosco, obrigado fotógrafo, obrigado os irmãos que nos acompanham, pessoas que cedeu esse espaço para que nós pudéssemos transmitir essa palavra. Deus abençoe, fique com Deus, amo vocês. Termina aqui mais uma transmissão ao vivo da plataforma Surf. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma ótima noite.